Olá pessoal, tudo bem? Vitor Fonseca, biólogo consultor ambiental. Vou tentar contribuir aqui um pouco com a discussão sobre se existe uma nascente ali perto do Rio Sorocaba ou não, conforme o Rafael trouxe. Então, de que forma a gente faz essa análise, né? À luz da escala de paisagens. Então, eu sei que 100 metros parece muito para a nossa escala de ser humano, né? Mas quando eu vou para a escala de paisagens, essa distância nem sempre é tão significativa assim, tá? Então, Rafa, aqui está o seu ponto de interesse. Aqui embaixo você consegue ver que está a 122 metros mais ou menos de distância do rio Sorocaba, né? E a dúvida é uma nascente ou não? Né? Então, como é que eu consigo responder isso usando bases de dados que já existem e que são de fato usadas para compor mapas e fazer esses estudos de diagnóstico ambiental, tá bom? Então, beleza, a gente está olhando para essa escala do Google, né? Então eu vou tentar agora aqui diminuir os detalhes, né? Então estou diminuindo a escala, diminuindo os detalhes dela. Pronto, a partir daqui já fica meio confuso para a gente tentar fazer uma análise com o satélite, né? Eu vou agora dentro aqui da plataforma do DataGel, né, que é um sistema aqui do estado de São Paulo mesmo, que tem uma série de bases de dados. A primeira delas, que vai nos dar aqui menos detalhes, né, que é essa aqui, essa carta topográfica do IBGE, mas ela já ajuda muito. Então olha que legal. Aqui no IBGE eu tenho bem colorido, né, isso me ajuda a entender. Em azul são as linhas de drenagem, né, ou seja, onde potencialmente eu posso ter um corpo hídrico, tá? E em marrom, o que eu vejo aqui são as linhas da altimetria do terreno. Isso significa que todo onde eu estou passando aqui tem a mesma altitude, né? Então, a nossa nascente que o Rafa me deu está aqui, ó, nesse ponto. Então veja que está praticamente dentro do rio Sorocaba, né? Quando a gente olha numa escala um pouco maior. E as nascentes, de fato, né, que vão formar afluentes e vão contribuir com o rio Sorocaba, vamos dizer assim, elas estariam aqui, ó, né, numa vista de uma escala com poucos detalhes, né, vamos dizer assim. Então essa é a carta do IGC, né, aliás, do IBGE, perdoa. E a escala é de 1 para 50 mil. Significa que 1 centímetro aqui significa, né, 50 mil centímetros. Então, fazendo essa conversão aí, você vai ter uma ideia da distância, né? Aí, para a gente confrontar as informações, eu tenho uma carta topográfica do IGC que ela me dá mais detalhes, né? Então, do que 1 para 50 mil. 1 para 10 mil eu tenho mais detalhes, né? E de novo, eu consigo ver aqui por essa imagem que eu não tenho nenhuma uma conformação de nascente que é como, por exemplo, aqui, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu melhorar aqui. Ó, aqui nesse ponto eu consigo afirmar com certeza que eu teria uma nascente, né? Que eu tenho uma grande suspeita de ter uma nascente. Por quê? Porque aqui de fato forma uma bacia de contribuição, né? Aqui eu tenho o córrego Matilde, que vai desembocar no rio Sorocaba. Mas não tenho aqui nenhuma outra, de acordo com as duas bases de dados, né, que a gente já olhou, a primeira do IBGE e a segunda do IGC, eu não vejo nenhum corpo d'água com essas características aqui, ó. Né? Que isso significa? Significa que eu tenho aqui a formação de um corpo hídrico e ele vai é, né, descendo, vamos dizer assim, à medida que vai diminuindo a altitude, né, e à medida que se aproxima e desemboca do rio Sorocaba. Então, à luz de uma escala de paisagem, Rafa, eu não tenho indícios de uma nascente nesse ponto, tá bom? Eu poderia fazer uma outra análise aqui, né, que é colocar aqui o enquadramento dos corpos d'água. Então, ó, em azul, tá vendo que está aparecendo, desaparecendo? É onde a gente teria aí o enquadramento dos corpos d'água. Então eu vou diminuir aqui o IGC para a gente conseguir enxergar. Vou mudar aqui também. Híbrido satélite nenhum. Ó, agora sim. Tá vendo?
a gente está aqui, então, de novo, a 100 metros do Rio Sorocaba, certo? Ó, beleza. Agora eu vou diminuir a escala, ou seja, eu vou diminuir os detalhes. Ó, tá vendo? Como realmente neste local exato não parece que há algum indício de um corpo hídrico contribuindo com o Rio Sorocaba. Então, à luz dessas 3 análises que eu acabei de fazer aqui, né, eu ainda acho que isso sim é realmente uma questão do leito do Rio Sorocaba, são áreas de várzea, né? No IBGE aqui, Rafa, eu consigo ver que essas áreas elas são realmente muito planas, né? O que dificulta, o que facilita, na verdade, a questão das enchentes e tudo mais, de ser um terreno alagadiço. Essa é a contribuição que eu queria trazer. Então, enfim, fico aberto às dúvidas aí e vou parar por aqui para não estender o vídeo demais, tá bom? Espero ter contribuído aí, valeu, um abraço.